Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para gravar esse vídeo por uma razão muito especial. Eu recebi um pedido de uma pessoa que quer começar a ler livros, mas não sabe por onde começar. Essa dúvida eu acredito que atinge uma grande parcela de jovens no nosso país. E nada mais prazeroso do que uma leitura. Nós que já lemos bastante sabemos disso. A leitura muitas vezes torna-se nossa companheira, nossa amiga, o nosso espaço para reflexão, o nosso espaço para nossas emoções, para a gente refletir, para pôr até a nossa cabeça no lugar. Não é mesmo? Então, com o intuito de ajudar as pessoas que querem começar a ler um bom livro, mas não sabem por onde começar, eu estou gravando esse vídeo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar o seguinte. Pessoal, vocês que não têm o hábito da leitura, tenham em mente o seguinte: não existe outra forma de ler um livro sem ter um dicionário do lado. Os livros que eu vou indicar aqui são livros fáceis, livros que talvez vocês nem precisem do dicionário para poder entender a história. Mas conforme vocês forem avançando, entendendo os livros mais fáceis, vocês vão querer automaticamente, naturalmente, chegar a livros mais complexos. E aí vocês terão que pegar realmente um dicionário para poder entender certas palavras. E a minha dica nesse caso é quando você vê uma palavra que você desconhece e que nem no contexto você consegue pegar o significado dela, você simplesmente abre o dicionário, procura a palavra, daí você chega no livro onde está a palavra, sublinha ela e você coloca uma numeração em cima, tipo assim, é a primeira palavra que eu estou pesquisando no dicionário desse livro. Então eu coloco número 1 em cima da palavra, no lado direito superior da palavra, número 1, e eu sublinho a palavra em cima do livro, naquelas partes em branco, eu escrevo o significado da palavra. O que acontece com isso? Isso faz com que você grave essa palavra. E se o livro for muito legal e você for fazer uma releitura, você já tem um vocabulário dentro do seu próprio livro, certo? Um vocabulário não, uma descrição da palavra no seu próprio livro. Conforme você pega esse hábito, você deixa de consultar o dicionário com o tempo e você vai se tornando uma pessoa mais conhecedora, né, da língua portuguesa. E aí o dicionário não será assim tão importante, uma coisa tão corriqueira. Eu falo isso porque é importante, de repente vocês pretendem fazer uma faculdade, aprender a escrever um relatório, aprender a escrever cartas. Vocês precisam de vocabulário. O vocabulário é muito importante. Então essa é a minha primeira dica. Agora os livros que eu vou indicar para vocês são livros fáceis, que não demandam vocabulário extenso. Por exemplo, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é esse, A Culpa é das Estrelas, do John Green. Não só esse livro do John Green, mas todos os livros dele lançados no Brasil. Porque John Green escreve para jovens adultos. A leitura é muito fácil. Se você está em dúvida em qual livro escolher, esse daqui poderia ser uma primeira pedida. Temos outras opções, como por exemplo, John Grisham, que é um cara que escreve muitos romances de tribunal. Se você gosta daquelas histórias de tribunal, de reviravoltas, de advogados, né? Inclusive vários livros dele virou filme. Esse livro aqui é um livro interessante. A história é interessante desse livro, O Testamento. Essa história se passa no Brasil, apesar de John Grisham ser americano. E é a história de um testamento. Eu não vou falar da história porque eu não vou ter muito tempo de falar sobre cada livro, mas é um livro de fácil leitura, fácil compreensão. Não só esse, O Testamento do John Grisham, é um livro interessante para uma primeira leitura, para quem não sabe o que ler, mas vários outros. Tem o Dossiê Pelicano, tem A Firma, que virou filme com Tom Cruise, e entre vários outros. John Grisham é leitura garantida, é diversão garantida e é fácil de ler. Outra opção, bem manjada inclusive, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Gente, Harry Potter, para quem está começando a ler, é um prato cheio.
é uma porta de entrada muito boa para a literatura. É a história de um bruxinho órfão, muito cativante, muito bonita, muito interessante. A única, sim, coisa que pesa com relação a Harry Potter para quem está lendo livros pela primeira vez é que são 7 livros. E esse livro, só esse livro aqui, ele é um calhamaço. Com exceção dos 2 primeiros livros do Harry Potter, que são livros finos, os outros 5 são livros grossos. Então, não sei se de repente isso poderia ser um impedimento ou não. Mas vale a leitura. A partir do momento que você lê o primeiro livro, que eu acho que é o Cálice de Fogo, não me lembro agora, ou é a Pedra Filosofal, vocês vão ficar tão fascinados com a história que vocês vão querer ler os 7. Tá? Então vale muito a pena a leitura de Harry Potter. Outra indicação que eu dou seria um livro que muita gente torce o nariz. Eu não li, mas assim, minhas irmãs leram esse livro e gostaram. Quem sou eu para falar que esse livro é ruim? Não existe livro ruim. Gente, eu não penso assim. Eu posso de repente não gostar de um livro, Ricardo, não gostar de um livro, mas o livro pode agradar a milhões de outras pessoas. Então não existe livro ruim. Os livros são feitos para vários públicos diferentes. Existem vários públicos-alvo diferentes. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, muita gente torce o nariz para esse livro Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Eu realmente não li. Eu vi o primeiro filme, vi o segundo filme, não gostei do segundo filme. O primeiro até passou, assim, mas falam que é uma leitura fácil. É uma leitura para muita gente está começando a ler, começou a gostar de ler por conta desse livro e também por conta do Harry Potter que eu já mostrei aqui. Então, mais uma dica de leitura, Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Outro livro, eu estou dando várias opções aqui para quem realmente não tem o hábito da leitura poder conhecer, né? Poder conhecer vários tipos de gêneros, interessar por algum e começar a ler. E vocês podem aqui nos comentários pedir de repente escrever, esse livro aqui, vocês de repente vem com um livro de um autor e fala assim, Ricardo, esse livro é bom, esse livro vale a pena. Se eu não conhecer o livro, eu posso perguntar até para os meus amigos do YouTube aqui, se eles conhecem o livro, se o livro vale a pena. Eu posso indicar canais para vocês se inteirarem mais, conhecerem mais pessoas que possam indicar livros para vocês, para complementar inclusive esse vídeo que eu estou fazendo. Inclusive a Tati Feltrin, que muitos de vocês devem conhecer, ela já gravou um vídeo parecido com esse, mas esse eu resolvi gravar justamente para responder a pergunta de um rapaz que está em dúvida em qual livro ler, em qual livro começar por ser iniciante. Eu imagino que no Brasil deva ter muitas pessoas nessa situação. E eu acho muito louvável ele ter vindo até o meu vídeo e ter feito esse tipo de comentário. E gravo esse vídeo com o maior prazer do mundo, tá? Espero, não lembro o nome da pessoa que escreveu o comentário, espero muito que esse vídeo esteja sendo de alguma valia para você. Que você possa escolher algum desses títulos que estou apresentando e poder ler e poder entrar neste universo maravilhoso que é o universo da leitura. Então, o próximo livro que eu indico é o do Dan Brown, é o autor de O Código da Vinci, de O Símbolo Perdido, de Ponto de Impacto. Esse livro é um livro interessante, é um livro bem legal, gostei bastante da leitura. E o Dan Brown, eu não li o Código da Vinci. Que vergonha, né? Não, eu não li o Código da Vinci. Nem tenho ele mais aqui em casa. Mas o Ponto de Impacto é o único livro que eu li do Dan Brown. Mas pelo que eu andei conversando, falam que os livros dele seguem a mesma linha. Leitura rápida, bate o olho, vira a página, bate o olho, vira a página, você termina rapidinho, tá? É um livro muito interessante. Ponto de Impacto, do Dan Brown. Outro livro fácil de um autor nacional, Brida, do Paulo Coelho, tá? Muita gente também tem preconceito com relação ao Paulo Coelho. Eu acho isso tão ridículo. Eu acho que ninguém deve ter preconceito contra nenhum autor. Eu tenho os meus preconceitos com certos autores, por exemplo, mas eu não falo desse preconceito para ninguém, eu guardo para mim, sabe? Porque muitas vezes a gente fala mal de um autor e depois vai ler, vai conhecer esse autor e aí você morde a língua, porque você falou mal de uma coisa que você não conhecia. Isso se chama preconceito ou pré-conceito.
preconceito. Portanto, nunca falem mal de um autor sem ler antes, e se ler, guarde a opinião para você, porque o livro que pode ser bom para você pode não ser bom para outras pessoas e vice-versa. Tá? Brida é um livro bastante acessível, é um livro gostoso de ler, é um livro fácil e eu acho que para uma primeira leitura, para quem está iniciando, também é um livro bom. Outro livro que eu indico, que esse é bastante popular entre os jovens e os jovens adultos, é esse do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias. São 5 volumes. Eu gostei do Guia do Mochileiro das Galáxias, até o 3º livro. Do 4º para o 5º eu já não gostei muito não. Mas não tem nada. Isso é gosto pessoal meu. Eu estou chamando a atenção aqui para o fato de ser uma leitura fácil, acessível e engraçada. Douglas Adams, ele é sátiro, ele tira sarro de tudo e muita gente se pega gargalhando lendo esse livro. Então, se você quer ler um livro para dar risada, esse é o livro indicado. Tem mais um livro que eu não sei aonde ele está, mas eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro, que é Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu recomendo demais a leitura desse livro. É um livro que vai exigir um pouquinho mais de vocês, mas vocês vão perceber que ele é um autor brasileiro do século XIX, mulato, que sentia ou deveria sentir todo tipo de preconceito naquela época escravagista, e ele conseguia escrever sobre a sociedade da época com uma ironia e um sarcasmo que eu não vi em nenhum outro autor brasileiro. E é um livro que você dá risada. É um livro sério e ao mesmo tempo cômico. Muita gente deixa de ler o Machado de Assis por pensar que é alguma coisa obrigatória, de escola. Ah, meu professor mandou ler, eu não vou ler. É muito chato. É obrigação. Não, gente. Os clássicos brasileiros são excelentes. Eu já li milhões de livros, zilhões aqui de livros, de autores brasileiros e autores portugueses também. E, nossa, tem livros ruins? Na minha opinião, tem livros ruins, sim. Mas é aquela velha história. Não existe livro ruim. Existe livro ruim para mim. Existe livro ruim para você. Mas assim, esse livro pode agradar. Esse livro que é ruim para você pode agradar a outra pessoa. Então, no caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma leitura muito legal. É de um cara que já morreu e conta as suas memórias. Inclusive quando ele está no funeral e vai ver as pessoas que vão no enterro dele. É um livro muito legal. Ele tem um vocabulário um pouquinho mais difícil, mas nada que, se você tiver boa vontade de pegar um dicionário e pesquisar as palavras que você não conhece, vocês não vão se arrepender de fazer isso. É um exercício, gente. Literatura é um exercício. Vocês precisam ter em mente que para ler, vocês têm que começar por livros mais fáceis, mas conforme os livros vão ficando mais complexos, vocês têm que pegar o dicionário e se inteirar do que é aquela palavra. Literatura é a coisa mais maravilhosa que eu acho que já inventaram na face da Terra, sabe? É você poder entrar na mente de um autor. Isso é fabuloso, isso é fenomenal. As pessoas escrevem teses, as pessoas criam guerras e também criam a paz lendo esses livros todos. É muito interessante. Eu sou fã de literatura. Atualmente eu leio todo tipo de coisa, desde literatura brasileira a portuguesa, literatura inglesa. Os 5 últimos livros que eu li é tudo literatura inglesa. É como se eu já conhecesse a Inglaterra, de tanto que eu estou lendo literatura inglesa. Pretendo ler literatura alemã, estou lendo alguns livros asiáticos, livros americanos, livros da América do Sul, ou seja, é um universo vastíssimo, muito legal. E para terminar, tá? Para quem gosta de poesia, para vocês verem que poesia não é uma coisa chata, tá? Poesia não é uma coisa chata. Existem poesias chatas, existem livros chatos, mas existem poesias muito legais. Tem uma aqui que eu acho fantástica, que é só para terminar esse vídeo, que ele tá ficando um pouco longo, que chama Os Ombros Suportam o Mundo. Pessoal, os ombros suportam o mundo. E diz o seguinte, é do Carlos Drummond de Andrade, do livro Sentimento do Mundo. Tá? É um livro de poesias
do Carlos Drummond de Andrade. O que diz essa poesia, Os Ombros Suportam o Mundo? É uma coisa que todo mundo sente no dia a dia, todo mundo. Ele diz o seguinte: chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor. Gente, isso é lindo. Tempo em que não se diz mais meu amor, como se as pessoas estivessem gastas, não acreditassem mais no amor. Porque o amor resultou inútil e os olhos não choram. Olha isso, gente. E os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Seco. As pessoas não choram mais porque o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice, que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Gente, isso é genial. Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Daí ele continua: as guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Eu termino este vídeo com esse lindo poema ou poesia. Eu não sou literato, eu realmente não sei a diferença entre poema e poesia. Deve ser poema, sei lá mas Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Não tenham vergonha de fazer seus comentários. No que eu puder ajudar para que vocês possam realmente começar a ler, que vocês possam aprender a conhecer novos autores e a conhecer esse universo maravilhoso que é a literatura, que nos dá tanto apoio para a nossa vida, tanto para o nosso trabalho, tanto para enriquecer nossas conversas com nossos amigos. Leitura deveria ser uma coisa obrigatória, mas uma coisa obrigatória gostosa de ler, sabe? Quando a gente aprende a gostar de ler, a gente lê com prazer, a gente lê porque ama a leitura. Ler é amor. Então, não sintam-se constrangidos, perguntem a respeito dos livros que vocês quiserem. Se eu conhecer o livro, eu vou ajudar vocês. Se eu não conhecer, eu posso procurar saber a respeito dos livros, para saber se é um livro para iniciante ou não, tá? Fiz esse vídeo de coração, espero que vocês aproveitem bastante e, gente, não esqueça jamais do dicionário, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, né? É isso aí, obrigado.